pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Santos 1, Sport também 1, válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Jogo que aconteceu na noite de sexta, no estádio Urbano Caldeira, Vila Belmiro, em Santos, São Paulo. Vamos analisar individualmente cada jogador do Sport. Agora, Kaique França fez boas intervenções quando foi exigido na partida. Na minha opinião, não falhou no lance que origina o gol da equipe santista. Mostrou tranquilidade em momentos cruciais e contou com a sorte em momentos decisivos. Enfim, partida razoável do goleiro rubro-negro. Fabinho depois de Plácido. Para mim, particularmente, zero surpresa ver Fabinho de titular com o técnico Guto Ferreira. Ele entrou com a função de ser, por vezes, um terceiro zagueiro para facilitar a transição defesa-ataque, outras vezes fazendo o papel do lateral defensivo, dando consistência pelo lado direito, que funcionou de forma razoável na partida de sexta na Vila Belmiro. Foi substituído na segunda etapa por Di Plácido, que por estar 8 meses sem jogar, vai demorar um pouco para pegar o ritmo de jogo. E pelo pouco tempo que esteve em campo, fica sem análise. Luciano Castanho e Chico, no contexto geral, fizeram um jogo razoável. Bons desarmes, ganharam praticamente em todas as bolas aéreas, mas falharam em momentos cruciais que foram, ao meu ver, determinantes para o Sport ter saído de Santos com apenas um ponto. Isso porque no lance que origina o gol da equipe santista foi uma falha dupla de marcação dos zagueiros do Sport. A maior delas podemos colocar na conta de Luciano Castan, que deu uma escorregada grotesca, e Chico por ir muito lento na caça ao ponta esquerda Guilherme. Dalbert, depois Igor Cariús. Dalbert fez um jogo razoável. Ofensivamente tentou produzir jogadas, mas sem tanto sucesso. Defensivamente sofreu um pouco com os avanços do ponta direita Otero, porém em alguns momentos levou vantagem nos duelos contra o venezuelano. Saiu durante o segundo tempo para dar lugar à reestreia de Igor Cariús, e nos poucos minutos que atuou, demonstrou que mesmo após um ano parado pelo envolvimento em manipulação de resultados, é o titular incontestável da lateral esquerda do Sport, e que vai ser uma questão de tempo para readquirir o ritmo de jogo ideal. Felipe, quando joga com menos funções defensivas e fica responsável exclusivamente pela transição defesa-ataque na distribuição de jogadas, o futebol do volante rubro-negro melhora consideravelmente, chegando até a finalizar com bastante perigo. Enfim, partida boa de Felipe. Fábio Matheus, depois Luciano. Fábio Matheus. Gosto muito do futebol do garoto, mas me ajuda a te ajudar. Foi o pior em campo na noite de sexta na Vila Belmiro. Errou passes simples de 2 metros, marcou mal e não deu consistência defensiva que o Sport precisava. Enfim, partida horrorosa do jovem volante rubro-negro. De tão mal, saiu no intervalo, dando lugar a Luciano, que surpreendeu positivamente. Espero ver mais dele na função de primeiro volante, pois entrou bem, dando consistência defensiva no meio campo e melhorando a dinâmica da equipe rubro-negra. Enfim, partida boa de Luciano. Fabrício Domingues impressiona a cada jogo que passa, mesmo jogando um pouco mais à frente do que está acostumado na primeira etapa. Tentou criar jogadas ofensivas, mostrando sua raça e voluntariedade costumeiras. Depois da entrada de Zé Roberto, foi deslocado para a ponta direita e foi decisivo mais uma vez.
sendo responsável, participando do lance que origina o pênalti que culminou com o gol do Sport na partida. Enfim, partida boa do uruguaio. Christian Barleta, depois Zé Roberto. Christian Barleta finalmente deu sinal de vida. Nos primeiros 30 minutos foi o melhor jogador da partida, mostrando um futebol insinuante, criativo e finalizando as principais jogadas criadas pela equipe pernambucana. Porém, depois disso, teve uma queda de rendimento e deu uma sumida do jogo. Mas, pelo que não vinha produzindo nos últimos jogos, fez uma partida razoável. Saiu no decorrer da segunda etapa, dando lugar a Zé Roberto, que entrou numa função de segundo atacante, saindo um pouco mais da área, fazendo o papel de pivô e participou do lance que originou o pênalti que culminou no gol do empate rubro-negro na Vila Belmiro. Enfim, partida razoável de Zé Roberto. Gustavo Coutinho, de volta à equipe titular, fez um jogo razoável. Fez o goleiro santista Gabriel Brazão trabalhar de forma sensacional, aproveitando o rebote de um bom chute numa cabeçada. Tentou finalizar outra bola no primeiro tempo, mas finalizou fraquinho. Na segunda etapa, mesmo sem fazer gols a 9 partidas, chamou a responsabilidade e converteu o pênalti, deixando em igualdade o placar da partida. Felipinho, depois Lenin Lobato. Felipinho ficou mais perdido que cego em tiroteio, mas vou dar um desconto, pois está voltando de uma lesão após 2 meses de recuperação. E de tão perdido que estava na partida, foi substituído no intervalo por Lenin Lobato, que melhorou a ofensividade pelo lado esquerdo com sua boa movimentação, mas falta aquele algo a mais no ponto esquerdo. Enfim, partida razoável de Lenin Lobato. O Santos demonstrou ser um time muito equilibrado em todas as fases do campo e, como falei no pré-jogo, tem até o momento nos seus ponteiros Guilherme e Otero seu maior poder criativo e ofensivo durante todo o Campeonato Brasileiro Série B 2024. No primeiro tempo, o jogo começou equilibrado, com o Santos tentando impor o seu ritmo sem conseguir levar tanto perigo à meta do goleiro do Sport, e defensivamente sofreu demais com os avanços do ponta direita Christian Barleta e as finalizações do centroavante Gustavo Coutinho, que com isso o Sport conseguiu, mesmo sem tanto domínio, ser mais perigoso que a equipe santista. Porém, quando achávamos que o Sport estava mais perto de abrir o placar, por estar gerando melhores oportunidades, em um contra-ataque e numa falha dupla de marcação dos zagueiros do Sport, o ponta de esquerda Guilherme escapou em velocidade, invadiu a área, bateu cruzado para vencer o goleiro rubro-negro, fazendo o Santos 1-0. Daí por diante, o Peixe tomou as rédeas da partida, controlou as ações e terminou o primeiro tempo melhor. Na segunda etapa, parecia uma reedição do primeiro tempo, com o Santos tentando impor seu jogo, mas dessa vez levando perigo à meta do Sport, que tentava achar brechas na defesa santista e conseguiu levar perigo com o chute de fora da área do volante Felipe. Porém, depois disso, só deu Santos com chances criadas e desperdiçadas, com chutes de fora da área de Guilherme acertando o travessão e na entrada da pequena área com o centroavante William. Quando achávamos que o Santos estava mais perto de fazer o segundo gol e liquidar a fatura, Zé Roberto recebe na entrada da área, cabeceia
Acha Fabrício Domingues, que tenta passar pelo marcador, a bola pega no braço e é marcado o pênalti. Que Gustavo Coutinho marca, deixando tudo igual na Vila Belmiro. A partir daí, nenhum dos times conseguiu criar nada que chamasse a atenção e terminou assim o confronto. Santos 1, Sport também 1. E vamos às notas! Notas do Santos, nota 6,5. O Santos é o grande favorito a retornar à elite do futebol brasileiro. Mas, para isso acontecer sem grandes problemas, precisará não depender tanto do jogo de seus ponteiros, pois, pelo que vejo nos jogos da equipe santista, será fundamental ter tanto Guilherme como Otero fisicamente saudáveis para que possa subir de forma confortável. Enfim, é preciso ter elenco para não sofrer e conquistar o principal objetivo na temporada 2024. Notas do Sport, nota 6,5. O Sport não teve só a mudança de comando técnico. Eu diria que teve uma mudança na filosofia da equipe rubro-negra e em menos de uma semana foi visto a nova face do esporte para o restante da temporada 2024. Um esporte pragmático e com a cara de Guto Ferreira. Se vai dar certo ou não esse pragmatismo, só saberemos em novembro, com o fim da Série B. O que nos resta é torcer para que, no final do ano, possamos comemorar juntos o retorno do Leão da Ilha à elite do futebol brasileiro em 2025. Notas da arbitragem. Nota 7. A arbitragem comandada pelo mineiro Paulo César Zanovello da Silva foi confusa e em alguns momentos sem critério algum na primeira etapa. Porém, na segunda etapa, ajustou o critério e fez uma boa arbitragem. Mas, em momento algum, teve influência no resultado final da partida. Aplicou ao todo 5 cartões amarelos, sendo 2 para o Peixe e 3 para o Leão. Público e renda. Público, 13.629 torcedores, renda de R$609.553,75. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajude. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação de momento da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. Um grande abraço, fiquem com Deus e pelo esporte tudo!